Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoje recitamos a página 6 do Alcorão Sagrado, os versículos 30 aos 37 do capítulo 2, capítulo de vaca. Quem conseguir ler em árabe, por favor, pode ler o Alcorão Sagrado, a página 6, e pode me seguir e recitar em árabe comigo, se não, pode abrir uma tradução portuguesa do Alcorão Sagrado, os versículos 30 aos 37 do capítulo 2. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. E quando teu Senhor disse, versículo 30 do capítulo 2, em nome de Deus, o clemente e misericordioso. E quando teu Senhor disse aos anjos, Senhor Deus disse para os anjos, por certo farei na terra um califa. Califa significa sucessor, o que substitui a outrem. Ou podemos traduzir como representante. Então, Deus o Altíssimo disse para seus anjos que eu vou criar, eu vou fazer na terra um califa, um sucessor meu, alguém me representando na terra, que seja ser humano. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. Eles disseram, farás nela, quem nela semeará a corrupção e derramará o sangue enquanto nós te glorificamos com louvor e te sagramos? Nós te sagramos, glorificamos, adoramos, oramos. Nós fazemos tudo, Deus. Você não precisa de alguém para fazer a adoração. Porque tem gente que fala, na verdade, um versículo do Alcorão fala isso, que é مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, que eu não criei ser humano e ser jin. Eu vou falar o que significa ser jin. Eu não criei senão exceto para me adorar. Então, o motivo, a filosofia da criação do ser humano é a adoração do ser humano. E por isso, os anjos falaram para Deus, Senhor, nós glorificamos e adoramos e sagramos e fazemos tudo. Estamos fazendo tudo e faremos também até a eternidade, porque o Senhor quis fazer um sucessor, um representante na terra. أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. Olha esse dito importante, que farás nela, quem nela semeará a corrupção? Quem semeará a corrupção? Por que está dizendo isso? Porque os anjos estão reclamando para Deus, dizendo que você vai criar alguém que vai fazer corrupção, você vai criar alguém que vai derramar o sangue dos outros, vai matar, vai guerrear com o outro. Por quê? Porque Deus já tinha criado seres humanos, ou seres iguais nessa terra. Antes do profeta Adão, como a primeira criação, né, de Deus, Deus já tinha criado outros.
tem diferentes interpretações que esses seres antigos eram exatamente como nós, seres humanos, ou eram seres humanos meio diferentes conosco. Tem diferentes opiniões, mas enfim, o Alcorão Sagrado está esclarecendo para a gente que os anjos reclamaram e disseram: "Ataj'alu fiha man yufsidu fiha?" O Senhor quer criar alguém que já tinha criado e fizeram corrupção. O Senhor quer fazer a mesma coisa de novo? Por qual motivo? Te adorar? Nós estamos te adorando muito bem. E olha a resposta de Deus. Olha, disse Deus, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Por certo, eu sei o que vocês não sabem. Eu sei o que vocês não sabem. E Deus vai explicar nos próximos versículos muito melhor. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. E ele, Deus, ensinou a Adão todos os nomes dos seres. Na verdade, aqui está escrito al-asma, todos os nomes. E aqui o falecido Hilmi Nasser traduziu como todos os nomes dos seres. Eu vi mais de 3 interpretações dessa frase. Wa'allama, que Deus ensinou, Adama ensinou a Adão, al-asma, os nomes. Dizem os nomes de Deus, outros dizem os nomes dos seres, outros dizem al-asma, não quer dizer nomes, quer dizer nomes, palavras, então interpretando e dizendo que Allah queria dizer as ciências, então ensinou várias ciências, ou vários nomes, né? Enfim, Allah subhanahu wa ta'ala ensinou muita coisa para o profeta Adão, como os seus segredos, nomes. Eu vi essa interpretação também, que Allah subhanahu wa ta'ala explicou e passou essa sabedoria para o coração do profeta Adão e ensinou ele como nominar. Que você pode usar idioma, pode usar língua para nominar essas coisas, esses seres. E depois o Adão mesmo, e os seres humanos que nominaram e começaram a dar nome para as coisas. Então, existem várias interpretações para essa frase do versículo 31. ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. Em seguida, expô-los aos anjos e disse: informai-me dos nomes desses se sois verídicos. Então, se sois verídicos, me digam os nomes. Preste atenção. Em qualquer interpretação. Por exemplo, essa interpretação que Allah subhanahu wa ta'ala ensinou nomes dele. Perguntou para os anjos, tá, vocês reclamaram que porque eu criei ser humano como um Adão, você me fala meus nomes. Ou a segunda interpretação, que Deus ensinou a Adão nomes das coisas. E depois perguntou, tá, vocês sabem agora? Ou as ciências, enfim. Ensinou uma coisa valiosa para ser humano que os anjos não sabiam e nem sabem, nunca vão saber. Porque, olha para a resposta dos anjos. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Disseram, os anjos disseram, glorificado sejas, não temos ciência outra senão a que nós ensinaste. Nós não sabemos nada, exceto o que o Senhor nos ensinou. Então temos pouca sabedoria. Nós sabemos e obedecemos pouca coisa que o Senhor nos ensinou. Por certo, tu és o onisciente, o sábio.
tu és o sábio. O Senhor sabe de todo, Deus, o Altíssimo, grandíssimo, e nós sabemos o que o Senhor nos ensinou. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. Ele disse, Deus disse, ó Adão, fala para os anjos de seus nomes, os nomes que eu te ensinei. E quando até os informou de seus nomes, ele disse, não vos disse que por certo sei do invisível dos céus e da terra, e sei o que é mostrais e o que é ocultáveis. Deus sabe o que você oculta no seu coração. Deus sabe o que você mostra para todo mundo. Deus sabe de tudo. Deus sabe de invisível. E Deus pode passar essa informação, pode passar essa sabedoria para quem quer. Então, se você quiser saber de algo, pode pedir para Deus, o Altíssimo, o Sábio. E depois você estuda. Mas quando você estuda, não esqueça. Al-ilmu nurun yaqzafuhu Allahu fi qalbi man yasha. A sabedoria, conhecimento, é uma luz que Deus joga no coração de quem Ele quer. Então você estuda, mas peça para Deus também para te ajudar. Voltando para o nosso assunto. Ser humano representa Deus, sabedoria de Deus, o poder de Deus nessa terra. Os outros seres não têm essa sabedoria, não têm esse poder que Deus deu para o ser humano. Por isso Deus disse, Ele é meu representante, meu califa, como meu sucessor na terra. Por quê? Porque Ele faz o que os outros seres não podem. Ele tem intelecto e os outros seres não têm. E eu, como o maior criador, concedi tudo isso para ser humano. Eu criei ser humano para me adorar, para rezar, para fazer essas adorações, mas tem um valor muito mais do que a adoração dos seres anjos. Por quê? Porque eles têm livre-arbítrio. E os anjos não têm. Os anjos são obrigados para obedecer a Deus. E por isso, o Satanás, o Iblis, o Lúcifer, como se chama em português, Iblis, porque você sabe, o Satanás, em árabe, Shaitan, é um nome geral. Mas Iblis em árabe, o Lúcifer em português, o Satanás, não sei em português como pode, o Lúcifer, o Iblis em árabe. É um nome específico aquele Satã, aquele Shaitan que desobedeceu a ordem de Deus e não prosternou depois da criação de Adão. Então, Lúcifer. Na nossa crença islâmica, Iblis, Lúcifer, o Satanás, com esse nome específico, não era anjo. Ele era um jinn, como nós acreditamos, seres humanos e seres jinns, que nós somos criados de solo da terra, né? Pô. E eles do fogo, seres jinns. Mas os dois tipos, nós e os seres jinns, temos livre-arbítrio para escolher a senda reta, caminho certo, obedecer a Deus, e para escolher a senda do Satanás e escutar a palavra de tentação do diabo, do Lúcifer.
É por isso que quando você tem essa paixão sexual, por exemplo, você tem essa paixão de roubar a posição dos outros para ser o maior, ou para ser o mais potente, né? Essas corrupções que fazemos nós seres humanos, nós fazemos por quê? Porque temos esse livre-arbítrio, mas ainda existem uns seres humanos que têm essas paixões, têm essas vontades, mas escuta a palavra de Deus e obedece. Casou, está casado, não trai sua esposa, não trai seu marido. Por quê? Tem essa paixão, mas não faz. Quer comer melhor coisa no almoço, no jantar, não sei o quê, ter melhor casa, melhor apartamento, uma casa na praia, um carro zero. Tem essa vontade, mas luta contra essa vontade obedecendo a ordem de Deus. E por isso que essa fé, essa prática, essas ações boas que o ser humano tem um valor muito mais. Essa ação é muito mais valiosa do que a ação dos anjos, que são obrigados para adorar a Deus. O versículo 34. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. E quando dissemos aos anjos, prosternai-vos diante de Adão, então eles prosternaram-se, exceto Iblis, né? Lúcifer, nome de um jinn, como falei, né? O Shaitan em árabe e Satanás em português, mas um nome específico desse Satanás, desse diabo. O Lúcifer, ou como se chama no Alcorão, Iblis. Então, todos os anjos se prosternaram, exceto Iblis. Não era anjo, mas estava na fila dos anjos por causa de tanta adoração a Deus que ele tinha. Ficou na fila dos anjos. إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. Ele recusou fazê-lo e se ensoberbeceu e foi dos infiéis. Porque se tivesse fé em Deus, faria tudo que Deus ordenou. Faria e obedeceria todas as ordens divinas. E nós também, mesma coisa, não obedecemos todas as ordens de Deus. Tá, eu aceito oração, mas não aceito hijab, mas não aceito a caridade. Eu aceito caridade, mas não aceito jejum. Eu aceito jejum, mas não aceito... Não. Se for fiel, verdadeiramente obedece todas as ordens de Deus que vieram no Alcorão Sagrado e nos ditos proféticos. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. E dissemos, ó Adão, habita tu e tua mulher o paraíso. Pode ficar aqui no paraíso com sua esposa. E dele comei fartamente, onde quiserdes, e não vos aproximeis desta árvore, pois seríeis dos injustos. Se comer dessa árvore, seria um dos injustos. Pode comer de todas as frutas dessas árvores, de qualquer coisa nesse paraíso, mas não come dessa árvore.
Os outros versículos dos outros capítulos explicará, que eu também vou explicar melhor sobre essa história, é que mencionou, eu vou mencionar também rapidamente. Que tipo de árvore foi? Não foi escrito no Alcorão Sagrado, tem várias interpretações. E qual paraíso foi? Tem várias interpretações. Um paraíso desse mundo ou um paraíso da outra vida. Dizem, porque o Alcorão Sagrado está dizendo nos próximos versículos, olha, فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ فَأَخْرَجُهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ. Fez descer na terra. Então, dessa frase, Deus quer dizer que não eram nessa terra, ou nesse mundo, porque vocês sabem, o mundo não é só essa terra, tem outras galáxias, outros lugares, então pode ser um paraíso nesse mundo, mas não foi nessa... Eu gostei mais dessa interpretação, na verdade. Mas não é aquela outra, última, derradeira vida e aquele paraíso eterno, não foi? Porque o diabo não poderia entrar nesse paraíso. E se eles ficassem nesse paraíso eterno, eles teriam que ficar até eterno, porque o eterno é um dos, na verdade, um dos atributos desse paraíso eterno, que é depois do dia de juízo final, Deus vai mandar, dividir uma parte, inferno, paraíso, enfim. Foi nessa terra ou nas outras galáxias, outros paraísos, outros lugares nesse mundo ou no outro mundo, enfim. Eles dois estavam num paraíso, num lugar que podiam fazer tudo. Que Allah subhanahu wa ta'ala disse para eles, podem comer qualquer coisa, somente não podem aproximar, nem aproximar dessa árvore. E eles se enganaram, né? O diabo conseguiu enganar eles, que eu vou recitar só esses 2 versículos mencionando essa história, e depois, quando chegar essa história no Alcorão Sagrado com detalhe, vou explicar melhor. وَقُلْ يَا آدَمْ أُسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ, versículo 35. E disseram, ó Adão, habita tu e tua mulher o paraíso, e dele comei fartamente onde quiserdes, e não vos aproximeis desta árvore, pois sereis dos injustos. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. E Satã fê-los incorrer em erro por causa dela, e fê-los sair de onde estavam, daquele paraíso que estavam, e disseram, descei, sendo inimigos uns dos outros. Foi dito para eles, podem descer para ficar na terra, mas para sempre vocês, seres humanos, serão um inimigo do outro. É por isso que até hoje, olha essa inimizade, né? Às vezes, essa ira que existe no coração de um ser humano para outro, um ódio que existe no coração de alguém em relação com outras pessoas, outros amigos, infelizmente. E tereis na terra residência e gozo, até certo tempo, que podem ficar nessa terra, mas para sempre não. Aqui uma vida eterna, não. Até um tempo como aqui traduziu, certo tempo, ou um tempo definido, um tempo que Deus sabe quando e nós não sabemos. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ
الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Versículo 36, que eu recitei de novo, e agora o último versículo dessa página, 37. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Então Adão recebeu palavras de seu Senhor e ele se voltou para ele, remindo-o. Por certo, ele é o remissório, o misericordiador. Deus é o misericordioso, clemente, misericordiador, misericordiosíssimo. Não sei várias traduções dessas palavras, Rahman e Rahim. E Tawab. Quando você volta para Deus, Deus volta para você. Quando você comete um pecado, peça perdão para Deus, subhanahu wa ta'ala, que Ele voltará para você e escutará a sua palavra. E como aqui nesse versículo a gente aprendeu, Talaqa Adamu min Rabbihi kalimatin. Adão recebeu umas palavras, daí existem várias interpretações, dizem que é umas palavras de Deus, jeito de pedir perdão. E dizem que foi umas frases falando sobre os direitos dos profetas, dos imãs, e em nome dos imãs como intermediários, né? Que é o Deus aceitou essa perdão de Adão. Enfim, Allah subhanahu wa ta'ala perdoou Adão e sua esposa, mas eles continuaram morando na terra. Até a próxima sessão para recitar o capítulo 2, versículo 38 e a página 7, na verdade, do Alcorão Sagrado. Assalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.